Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Cláusula Livre, um podcast para falar com gente que inspira a gente. Eu sou Carlos Madeira e aqui a gente conversa com pessoas que constroem histórias, enfrentam desafios e deixam marcas na sociedade, no mundo ao seu redor. E nesse programa nós vamos conversar com gente que inspira a gente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui conosco Lítia Cavalcante, promotora de justiça, uma das marcas desse Ministério Público do Maranhão, uma atuação exemplar que marca a história do Maranhão. E para começar, me ajudar nessa conversa com a doutora Lítia Cavalcante, estou aqui com a doutora Jéssica Arruda. Jéssica Arruda é advogada com larga especialização em regularização urbana, direito imobiliário, direito extrajudicial, uma atuação muito marcante. Integra o time do escritório Madeira Aires Mendes Advogados. Doutora Lítia Cavalcante, a promotora de justiça combativa, aquela que deixou marca por onde tem passado, ela hoje, olhando para a menina Lítia, lá atrás na infância, como é que ela vê aquela menina, o que ela fazia, quais as lembranças da infância, o que a Lítia naquele momento, quando despertou, por assim dizer, a vocação para o Ministério Público. Bem-vinda mais uma vez. Bem-vindo, obrigada. Primeiro, nossa, ganhei o ano, né, com essa entrada aí, porque é gente que faz, que influencia, inspira, gente. Inspira, né, é muita responsabilidade. É algo que você recebe com muito carinho, com muito ânimo, mas também com muita responsabilidade, né? Quando foi que eu tive a primeira necessidade de me voltar para o Ministério Público? Na época, eu acho que eu não tinha tanto essa consciência. E eu, desde muito pequena, que eu sempre tive muita empatia. Sempre fui uma pessoa muito empática. E eu acho que esse fato de você se incomodar com a dor do outro faz com que você se volte para uma carreira que você possa coletivamente ajudar. E, na verdade, a princípio, eu gostaria de ser advogada. Eu trabalhava com o Dr. Kleber Moreira, então eu estava num dos melhores escritórios da época, que hoje, até hoje ainda que era o dele, né? E eu tinha uma carreira pela frente. Só que eu vi que a advocacia era muito individualizada. Era focada no problema do cliente. E o Ministério Público estava surgindo naquele momento, né, no começo da década de 90. Logo após a Constituição de 88? Exatamente. Então, era tudo muito novo. Os juízes não gostavam muito da gente. Tinha juiz que serrava a cadeira, né, para a gente ficar mais baixo, o promotor, porque não aceitava que a gente ficasse no mesmo nível. Exato. E aí eu digo, não, eu vou fazer para promotor de justiça. E quando eu passei no concurso, eu lembro que eu digo, gente, esse povo é besta. Eu, para fazer isso aqui de graça. Eles não precisavam me pagar, porque eu gosto tanto disso, de fazer atendimento ao público, e isso me deu muita experiência. É apaixonante o Ministério Público. Eu acho que tudo que você faz com muito amor, por exemplo, minhas memórias são afetivas. Então, quando eu conto uma história, a gente, como estava falando antes da entrevista, do início do programa, eu lembro do cheiro, eu lembro daquele momento, eu lembro do vento, eu lembro de tudo. Então, a minha vida como Ministério Público, ela foi muito intensa e continua sendo muito intensa até hoje. E a minha Lítia Cavalcante, como é que ela era? O que ela viu, o que ela pensou? Lá atrás, tem uma foto que eu tenho quando eu tinha 1 ano, que eu fiz meu aniversário de 1 ano, eu tenho essa foto que é assim, né, com o dedo em riste, né? E minha mãe dizia que nunca pensou que eu fosse usar tanto esse dedo. Agora, para apontar. Assim, para apontar, porque era basicamente, no crime, a gente basicamente faz a acusação. Mas, assim, como eu falei, lá atrás eu já era totalmente diferente do que eu sou hoje. Porque eu era mais tímida, eu achava assim que eu era mais calada. Por exemplo, meus colegas do Colégio Batista, eles olham assim, menina, mas tu ficou tão falante. Tão desinibida. E eu tive de forçar a barra, porque, por exemplo, eu tinha pavor de falar em público e tudo, aquilo ali me deixava assim, muito nervosa. E eu tive de ultrapassar esses limites por conta da carreira. Então, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje e do que eu me tornei logo após passar no concurso. Nós estávamos conversando, já são 30 anos de carreira, e também sobre alguns casos bem emblemáticos. Qual deles que mais lhe marcou, assim? Não no sentido processual, mas de ter feito a diferença naquele atendimento, por exemplo? Todos os casos. Eu lembro que uma vez eu fui lá no teu gabinete do juiz ainda, e eu falei assim, eu costumo me apaixonar pelos casos.
Aí tu disseste, mas isso é perigoso. Tu te lembra? Lembro. Tu lembra disso? Eu também lembro. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, ele tá certo, porque eu não posso me apaixonar. Porque a paixão, ela tem dois lados e se torna perigoso por isso. Então, todos os casos que eu tive, todos eles fizeram muito parte de mim, né? Mas, por exemplo, tem um caso que me diz assim, que se todos os casos dessem errado, esse deu certo, valeu a pena. Foi o caso de uma sequência de homicídios que aconteceu em Caxias. Eu descobri porque eu era promotora da infância. Eu, na época, trabalhava contra a exploração sexual e eu recebia muita criança vítima de violência, de abuso. Então, aquilo, claro que teve um custo emocional muito grande para mim. E aí eu recebi uma denúncia de uma mulher que ela espancou uma menina com fio elétrico. A denúncia era essa. Eu recebi essa menina, ela toda cortada nas costas. Mais ou menos quantos anos tinha? A menina devia ter uns 6 anos. A calcinha imunda, ela só de calcinha. E aí eu tinha uma conta numa pizzaria na frente da promotoria que eu pagava para o pessoal que vinha do interior, para as crianças e tudo. E no meu quarto, na promotoria, eu pegava as fitas VHS dos meus filhos e os bichos, os ursos, que eles não usavam mais, para receber, para fazer o atendimento que devia ser multiprofissional, mas a única profissional, no caso, era eu. Equipe. A equipe, que até hoje é assim. Até hoje continua do mesmo jeito. E nesse caso, o que eu descobri? Eu chamei a mulher, a responsável por essas crianças, e ela chegou com 2 bebês. As bebês, elas só tinham cabeça. O corpo era todo recheado de fralda. Quando eu mandei ela tirar a roupa, quando ela me olhou, ela disse, eu vou ser presa hoje. Desnutridas. As crianças totalmente desnutridas. E aí eu descobri que ela cometia uma série de homicídios. Ela oferecia essas crianças para rituais de magia negra. Então, ela deixava essas crianças ficarem desnutridas até certo ponto e matava espancando. Então, a gente tinha uma média de 8 crianças. O que aconteceu? Nesse mesmo dia, quando eu mandei ela tirar a roupa das crianças, ela tirou, né? Estava com aqueles macacão de lã. Então, dentro era só fralda. Aí, as crianças todas machucadas, né? De meses, tipo 8 meses, 9 meses. E aí, o que aconteceu? Nós fomos no sítio dela, escavamos lá, encontramos os corpos. Na verdade, a polícia, na época, disse que não cavaria, logo no primeiro momento, porque tinha serviço de magia. E eu peguei as fotos, tem minha mão, com essa mesma cor de esmalte, vermelho, né? E com a própria mão escavando. Com a própria mão escavando e pegando esses corpos, né, para poder a gente fazer a prova. E aí depois veio a polícia mesmo, a civil, né? Primeiro a civil veio comigo. Perícia, né? Veio perícia, aí veio tudo, porque eram muitos, né? E aí o que acontece? Dessas 2 meninas, eu tentei gerar uma adoção para essas 2 meninas e para o menininho, só que para o menininho ninguém quis o menininho porque o menininho era maior e eu tinha assim, eu não gosto nem de lembrar disso aí porque me dói. E aí a menina, ela foi adotada e ela hoje tem meu nome, minha data de nascimento. Olha. E ela está no meu Instagram com o mesmo nome que eu, o nome dela é Lítia Simone, e ela tem uma vida própria, ela tem um filho, então ela... Para mim, toda vez que eu olho o story dela, ou ela me procurou nas redes, né? E aí a gente faz aniversário juntos. E eu acho que, pelo fato de não saberem a data de aniversário dela, botaram a data do meu aniversário. Foi. 30 de um novembro. Simbolismo. Exato. E assim, toda vez que eu olho ela, talvez ela não saiba, ela não sabe, né? Talvez saiba agora. Eu digo, valeu a pena. Valeu a pena. Que história. Conta a história. Foi em Caxias isso. Foi em Caxias, exatamente. Doutora Lítia, para quem não conhece, quem não sabe, quem está nos assistindo, de que cuida o Ministério Público? Qual é a atuação do Ministério Público? O que o Ministério Público faz? O Ministério Público, ele é a gente fala que ele é o guardião da Constituição, da sociedade, da legislação, do ordenamento jurídico. E o Ministério Público, ele deve ser, não estou dizendo que nós atendamos a tudo isso, né? Ele tem que se incomodar com as injustiças, com as ilegalidades, e não precisa ser acionado. Eu posso, de ofício, por exemplo, se eu chego e olho uma irregularidade na rua e é da minha área, da minha atribuição,
eu posso agir de ofício. Tanto que eu sempre agi de ofício. Eu sempre fui de pegar o carro e de olhar e não ser emprenhada pelos ouvidos. Está acontecendo isso. Não, eu vou lá e vejo. E o Ministério Público ele pode agir de ofício. Ele não precisa da provocação como o Judiciário precisa. Então, essa coisa do promotor dizer assim, manda um ofício, manda alguma coisa. Não é necessário. Se você pode agir. Agora, é claro que é melhor... Se o cidadão procurar o Ministério porque senão Público. sobrecarrega muito uma promotoria em detrimento de outra, né? Mas a gente é isso, a gente é o defensor da sociedade mesmo. De você olhar por exemplo, como a gente olha os venezuelanos aqui na esquina, e eu não sei o que está acontecendo, que ninguém faz nada, porque isso é uma área da área federal. Né? Então, eu acho que tem que haver talvez eles estejam recebendo o programa, mas estão ali, e a gente se pergunta por que eles estão ali, né? Se eles são imigrantes. Né? Então, assim, isso daí é com a gente, isso aí a gente tem que agir, tem que atuar. Eu fiz até uma crítica, mas não foi uma crítica direcionada, por favor. Entendi, ficou claro. Sim, uma pergunta que também eu quero aprender muito é no sentido de como conseguir conciliar absolutamente a vida de mulher dentro de casa, profissional, e principalmente se gera muita insegurança, por exemplo, quando tem que sair, deixar os filhos, como que você lida com essa saudade, mas também com o compromisso de fazer tanta diferença? Eu passei no concurso, eu tinha 24 anos, e meus filhos eram muito pequenos, então, naquela época, tinha alguns programas tipo TV Colosso, eu não conseguia assistir. Eu morava numa pensão e eu não conseguia assistir porque eu começava a chorar, né? Eles ficavam na capital? Ficavam com meus pais aqui e eu no interior, passando... Porque naquela época era tudo muito rápido e a gente não sabia, mas não foi tão rápido quanto eu pensei que fosse ser mais rápido, né? E eu acabei passando, na época, 13 anos no interior. E os meus meninos aqui. Mas teve um momento em que eu pude levá-los para Teresina e fiquei trabalhando em Caxias. Então, eu ia e voltava todo dia. Conciliar é muito difícil. Principalmente porque, primeiro, há momentos em que a carreira te demanda muito. Então, tu tem um horário. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu chego 8h15 na promotoria. Então, assim, eu posso sair 1h, 2h, 6h, dependendo. Tinha época que eu saía 2h todos os dias. E aí começou a haver um movimento mesmo, paredista mesmo, contra mim em casa. E eles começavam a ligar 9 horas, para pressionar. Tipo assim, me desconcentrando. Os verdadeiros chefes. E aí, olha, para. Meus filhos faziam isso. Eu passei mais tempo, durante minha carreira, mais tempo separada do que casada, né? Então, eu me separei logo que eu entrei e depois eu passei muitos anos separada. Então, Sim. Conciliar, na época, não ter um companheiro, para mim... Para dividir aquelas tarefas, aquelas atribuições. Era complicado, mas também tinha um outro lado, que não tô aconselhando isso a ninguém, não, mas eu estou dizendo a verdade, né? Um programa Cláusula Livre, né? Porque um casamento você tem que realmente dar atenção. Hoje eu sou casada. Menos cobrança. Então, menos cobrança, exatamente. Por exemplo, como é que você tem um marido e você está até 2h da manhã numa promotoria? Todos os dias. Todos e não os pode dias. nem atender o telefone. Você está entendendo? Como é que Sim. você justifica isso? Precisa haver compreensão, né? Muita compreensão. Acho que ali já era um exagero. Eu hoje reconheço. Por exemplo, você viajar todo o tempo, você está ausente todo o tempo, fora todo o tempo, e os filhos também reclamando. Mas foi um sacrifício que talvez eu tenha feito alguma coisa certa em relação à família, porque os filhos foram todos para a mesma carreira, né? Então... Serviu de inspiração. No Ministério Público, doutora Lívia, você conseguiu uma imagem de ser uma promotora combativa. Eu pergunto, a combatividade é da sua personalidade ou é a força da instituição? Não, personalidade. Personalidade. Porque não é fácil trabalhar do jeito que eu trabalho. Para você ter uma noção, meu gabinete, a minha estrutura de gabinete é um assessor. Então, é impossível você hoje, por exemplo, eu estou trabalhando hoje com a questão do transporte, estou trabalhando com isso fora as outras demandas, mas demandas relevantes, relevantíssimas, que a gente hoje eu já recebi aqui, enfim, a gente não vou falar para não colocar a questão temporal e tal, sim, mas assim, a gente trabalha com transporte, trabalha com que são duas pautas relevantes hoje para mim, que é pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje eu tive uma informação que é um crime.
E eu não tenho como instaurar um PIC, que é um procedimento investigatório criminal, porque eu não tenho como pegar depoimento, fazer tudo e jogar no computador e não sei o que. Eu tenho um assessor e tenho um residente. Eu não tenho um terceirizado para atender um telefone. E, inclusive, isso já foi... Eu estou tentando conversar com esse atual procurador-geral, que é doutor Danilo, que é mais sensível à causa, né? Porque meu gabinete foi desmontado em 2022, por conta do caso do ferry-boat. Então, eu estou, assim, carregando, meu assessor é sobrecarregado, porque faz tanto a parte administrativa, a parte de atendimento a gente faz, e a parte de judicial. Uma sobrecarga desumana até, né? Mas eu nunca, pelo fato de, quando eu tenho a convicção de que a gente está agindo corretamente, dentro dos padrões morais, não tem quem me demova. Então, assim, pode... Não tem dificuldade, né? Não, tipo assim, você, por exemplo, hoje eu conversando, eu descobri algo muito grave a respeito de uma determinada situação de alguém muito extremamente perigoso aqui no Maranhão e que está envolvido em temas relacionados à minha promotoria. E aí a pessoa disse assim, mas tem que ter cuidado. Eu digo, mas eu não tenho medo. Porque nesse caso eu não tenho medo, por quê? Porque eu sei que eu estou certa. Agora, claro que se você está na rua andando e você é assaltado e tal, eu tenho um pavor. Né? Eu tenho um pavor, mas no trabalho você está ali, parece que é uma... Tem uma convicção, né, de que está certo. E aí nada demove. E ainda mais assim, como aconteceu muitas vezes comigo, de me ligar e dizer, não faça isso, você está criando problema aqui. Eu digo, não, mas o problema está maior para a sociedade, como foi o caso do ferry. Perfeito. O caso do ferry foi um caso horroroso. Foi, para mim, um dos casos mais emblemáticos para mim na minha carreira, que eu vi o poder do Estado em cima de um promotor de justiça sem apoio institucional. Nesse contexto aí, pressões políticas, pressões econômicas... Não adianta. Decorrência do seu trabalho, elas ocorrem... Demais. Porque Como enfrentar essas pressões políticas, pressões econômicas e viver, por assim dizer, uma espécie de solidão institucional? Como é que viver com isso? É muito difícil. Muito difícil, eu tive de pagar um preço emocional muito grande. Esse último caso foi um caso que foi bem emblemático, porque se eu conheço o tema do transporte, o ferry não tinha, o ferry que colocaram, que foi o José Humberto, não tinha condição de navegar. E não era algo que você podia dizer assim, não, daqui a 6 meses a gente tira. Não, por quê? Porque o ferry era perigoso, ele tinha uma rachadura de fora a fora. Isso eu fiz por quê? Porque eu peguei uma lancha com a Marinha e fiz. E ali eu vi uma situação. Eu vi a Marinha, 2 engenheiros da Marinha, eu com 6 promotores e 2 procuradores da República numa sala, mais o procurador-geral que estava lá, indevidamente, né? Chegar e dizer, esse ferry, eu nunca vi uma estrutura dessa, não tem condição de navegar. E 24 horas depois, esse ferry está navegando. E esse ferry chovia dentro, tudo acontecia. E como é que você... Aí queriam que me chamaram, não fale para a sociedade que esse ferry não tem condição de navegar. Eu digo, não tenho como fazer isso. Eu vou negar 30 anos de vida. Eu vou negar toda uma carreira. Não tem como. E, por conta disso, eu perdi muita coisa. Eles me desmoralizaram, tentaram me desmoralizar, inventaram milhões de coisas, tiraram todo o meu gabinete. E de 22 a 20, a gente está em 26, eu não tenho gabinete. Sim. Eu não tenho gabinete. Você percebe uma distinção também pelo fato de você ser mulher, e ainda mais quando se formou, aliás, passou no concurso tão nova, com 24 anos. Por exemplo, alguém chegar e falar, minha filha, você ainda vai ver muita coisa, aquelas falas meio passivo-agressivas de estou lhe dando um conselho, mas na verdade a gente sabe que é uma alfinetada. Já vi uma pessoa chegar para mim e dizer assim, que não vou me dobrar a uma promotora, ainda mais uma promotora fedelha. Fedelha que não saiu dos coeiros. Iniciando a carreira. Iniciando a carreira. E aí, às vezes, também chegavam para falar comigo e diziam assim, eu queria falar com o promotor, porque eram acostumados homens mais velhos e tal, né? Aí eu disse, não, mas eu sou a promotora. Não, a gente não quer falar com você, a gente quer falar com o promotor de justiça, porque não aceitavam que tinha uma mulher e jovem. Na época não tinha limite de idade, a gente não tinha prática forense, então a gente saiu da faculdade, já podia fazer o concurso. Sim. Não havia necessidade dos 3 anos, né? Agora, nesse contexto aí, Lídia, ainda é difícil nesse ambiente jurídico a presença da mulher? Mudou alguma coisa? O que ainda pode mudar para que a mulher tenha protagonismo no mundo jurídico, na carreira jurídica? Eu acho assim que
houve algumas mudanças e alguns retrocessos. O fato de ter muitas mulheres promotoras e advogadas e juízas e defensoras todas dessa área, delegadas, né, que trabalham diretamente no mundo mais... É o mundo masculino. A gente trabalha mais com os homens, né? E isso daí eu acho que normalizou muito a presença feminina nessa área. Sim. Mas tem pessoas, por exemplo, eu estava falando agora para a Jéssica, antes da gente estar aqui nesse ao vivo, né? Que eu tive, exatamente nesse caso do Ferri, um PM na minha frente. Isso aconteceu comigo e eu não vou esquecer. Vou morrer daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou lembrar dessa cena, porque foi inacreditável. Eu falava com ele, meu assessor estava aqui do meu lado, e ele não respondia a mim. Ah, sim. Eu era uma invisível. Ele ouvia... Falava com o assessor. Ele falava e respondia para o assessor. E eu dizia, mas eu estou falando com você. E ele respondia para o assessor. Ele fazia de conta que eu não estava ali. Então, isso é o extremo machismo. Isso é misógino. Isso é um absurdo. Então, você conviver com isso... Isso é recente, a coisa. Isso é agora, poucos anos. Então, depois assim, de tanta experiência. Então, assim, e aí você fica, porque o pior do preconceito não é nem ele te odiar, é ele te negar. Ignorar, assim. Te negar a tua existência. Então, ele estava negando a minha existência. Neutraliza a existência. E o pior é que eu estava num ambiente que era totalmente hostil a mim, porque todos ali queriam que eu fizesse aquilo que não era correto para a sociedade, tanto que depois o Ferri saiu e tiveram de tirar porque ia ter um acidente. Perfeito. Sim. E nesses cenários, muito colocam a mulher como louca, como descompensada, ainda mais por, não sei se era o cenário mais de ser solteira, divorciada, porque tá sozinha. Mal amada. Sempre acontece. E eu também estava vendo algumas nas redes sociais, um dos casos mais emblemáticos além desse foi do transporte público, também tem relação com a criminalidade. Tem alguns casos, por exemplo, de regularização de imóveis, essa é uma área que eu atuo também, que eu gosto bastante. Também lido com pessoas mais vulneráveis, com menos instrução, e confesso que é um dos meus clientes favoritos. Você ainda mantém contato com as pessoas, alguns, não só essa senhora, por exemplo, que tem o mesmo nome, mas outras pessoas que foram assistidas pelo seu trabalho, assim, para dar um testemunho também, isso é algo que sempre faz relembrar por que a gente está ali e renovar as forças mesmo. Sim, essas pessoas que fizeram parte da minha vida e eu, de alguma forma, fiz parte da vida delas, elas ainda estão na minha vida. Então, hoje, com as redes sociais, é muito fácil você localizar. Se conectar. Se conectar, exatamente. Então, assim, elas também foram extremamente relevantes para mim. Se hoje eu tenho alguma maturidade, a gente senta e conta milhões de histórias, né? Teve um procurador da República agora, que ele virou e falou assim... Tu já pensou em fazer um livro? Pois é. Porque é tanta história, e só quem tem história é quem viveu a carreira. Porque a carreira te dá muita experiência. Eu estava falando para ele sobre, na época, né? Minha filha e meu filho eu levava para a delegacia porque não tinha como deixar. Imagina só. Eles disseram que era trabalho escravo, porque eu botava os dois para ler era uma Bíblia que a gente tinha, na época não tinha toda essa hoje inteligência artificial, sim. E aí ela tinha, minha filha lia as jurisprudências. Lembra de um livro, Código Penal, que era uma Bíblia, que era a página de Bíblia? E aí o que acontece? Eu levava, e eu lembro que tinha o cara de peixe, que o cara de peixe era um adolescente que a gente separou um local para eles ficarem. E esse cara de peixe tinha 12 anos. E o que aconteceu com o cara de peixe? Um dia, aí eu levava material para ele pintar. Eu digo, cara de peixe, tu tem 12 anos, pelo amor de Deus, tu tem que dar um jeito na tua vida. E 12 anos, imagina. Mas o crime porque o crime foi grave, o crime foi bem sério. Aí o que aconteceu? Um dia, cara de peixe simplesmente subiu no telhado da delegacia, no forro, tirou o forro, foi para o depósito da delegacia regional. Passou a noite cheirando cola. Cheirando cola, fumando maconha, ele fez a festa. Na delegacia. Na delegacia. Quando deu de manhã, acharam só o cara de peixe estatelado. Doutora Lítia, venha pra cá, que o cara de peixe tá... Eu não sei nem se não, é difícil até de defender. Aí eu disse, cara de peixe. Peguei o cara de peixe, botei no meu carro. Cara de peixe, fomos para o hospital. Ele branco. O cara de peixe era branco. Aí ele chegava no hospital...
tia, a carro. senhora está me maltratando porque eu sou negro, o cara de peixe não é branco. A senhora está me maltratando. Aí ele pegava, começava a se debater. Eu tava com raiva dele. É uma figura? Aí eu disse, cara de peixe, tu tá fazendo eu passar vergonha, eu vou te deixar soltinho aqui nesse hospital. Aí ele, é porque eu sou negro. Olha só. Muito bem. Este episódio do Cláusula Livre tem um patrocínio do Valparaíso Adventure Park, referência em lazer e turismo no Maranhão, e também da Estúdio Ornato, onde a marcenaria ganha alma, ganha design e identidade. Se você quer ser também um patrocinador do nosso podcast Cláusula Livre, entre em contato com a nossa secretaria. Para o cidadão brasileiro, nesse momento dramático que a sociedade vive, um pouco descrente das instituições, que conselho a promotora Lítia Cavalcante daria? Ainda é possível acreditar nas instituições brasileiras, nessa quadra sombria que o país vive? Meu pai dizia que as instituições se depuram, né? Isso meu pai sempre, que é o homem mais relevante, assim, acho que da vida das mulheres, normalmente Sim, é o pai, né? É referência. E ele tem 90 anos hoje, é um cara que faz parte de tudo de mim, né? E ele dizia assim, minha filha, as instituições se depuram. A gente está muito decepcionado com o que está vendo, com o que está acontecendo, e cada vez parece que piora, né? Cada momento parece que está mais grave a coisa. E, assim, a política, a justiça se envolvendo com a política e tudo se misturando. E aí você não tem... A sua famosa independência funcional é totalmente comprometida. Aí você vê a situação do Supremo, é gravíssima, né? Que desacredita a instituição. Porque quando você tá como promotor, como juiz, como desembargador, você não está ali com o seu CPF, você não é você representa aquela instituição. Como tu foste juiz federal, então tu não eras Madeira. Madeira quem? Juiz federal. Então, ele é juiz federal, então ele é da Justiça Federal. E o que dizer para esse cidadão que está um tanto descrente das instituições? Ainda é possível acreditar nas instituições? Olhando para os nossos assistentes, assinantes, é possível? A gente tem que acreditar, né? Porque com certeza. É possível acreditar nas pessoas e nas instituições. Isso. Sabe por que eu acho que a gente tem que acreditar? Possível. Porque a base da nossa democracia são as instituições. Sim. E se a gente desacreditar no legislativo, no executivo, no judiciário, a gente perde os pilares e a gente perde a democracia. E o pior de tudo é perder a democracia. Então, eu acho assim que, por conta disso, o cidadão tem que acreditar que é possível que pessoas ruins existem em todo lugar. No judiciário, no executivo. As pessoas boas também, né? As pessoas boas também. Então, assim, as instituições, é como meu pai fala, se depuram. E a gente não pode perder as instituições, porque senão a gente perde a democracia. Sim. Nós estávamos conversando e um dos casos bem emblemáticos que você comentou foi... Você sofreu até violência. Foi. E foi um caso que não deu em nada, porque foi arquivado. Então, diante de uma frustração dessa, como motivar, por exemplo, advogadas, eu, por exemplo, de que vale a pena, de que lá na frente, por exemplo, tal caso teve resultado e a violência contra a mulher no trabalho foi compensado. Isso é uma exceção, né? Tamanha violência. Eu sinceramente, eu tenho uma decepção em relação a essas questões. Sim. Em relação à questão de apoio feminino, eu não senti esse apoio em nenhum momento da minha carreira. Sinceramente. Institucional? Institucional ou mesmo de organizações, eu não senti. Por exemplo, eu tive um problema sério, denunciei a pessoa e foram agressões verbais e etc., e um monte de coisa. Busquei esses organismos que são ligados à mulher e eu jamais deixaria uma mulher sozinha na situação em que eu fiquei. Então, assim, eu não vejo... Eu acho muito bonito uma mulher que chega e vem para um microfone desse bem aqui e se diz feminista, isso e aquilo outro, mas... Vamos nos apoiar. Mas não tem um pingo de empatia ou quer falar tudo no abstrato. Quando a gente sai da sua zona de conforto e realmente agir. Entendeu? Então, eu não senti
Eu não senti. Todas as minhas confusões, como eu digo assim, eu encaro, eu já sei que eu vou terminar só. Então, eu começo só, e aí, quando eu busquei, porque realmente eu me desestruturei, inclusive emocionalmente, porque foi algo muito violento 2 vezes, né? As mulheres não apoiam as mulheres desses Infelizmente, eu posso até ser crucificada, mas eu não vou mentir. Na prática, assim, com ações. Não senti. Por exemplo, eu tive um caso em Barra do Corda, quando eu entrei no Ministério Público, eu fui agredida fisicamente. O oficial de justiça, ele me chutou. E eu rolei da escada da delegacia, ele foi preso, né? Na época, caiu com uma promotora. E não deu em nada. Ela não teve aquela empatia de sentir. E que podia ser ela. Podia ser ela. Aí o que acontece? Depois, agora, já mais para frente, eu tive uma outra situação extrema na minha carreira, totalmente ligado ao meu trabalho, e não tive, eu procurei, busquei entidades e tudo, mas é tudo muito de papo. É tudo muito assim, a gente vai te dar um apoio, alguma coisa, mas não tem vou te pegar na tua mão mesmo e vamos para frente e tal. Eu não senti. Pode ser que outras mulheres tenham tido esse apoio, eu não tenho conhecimento. Agora, o que eu vejo muito é muitas mulheres que se dizem feministas e sororidade, isso e aquilo outro. Só o discurso. Só no discurso. Agora, eu não. Se eu te apoio mesmo, se eu vejo uma situação extrema com uma mulher ou com um homem, mas com uma mulher que a gente é mais vulnerável, eu parto para cima mesmo, sabe? Fico junto e pego na mão e aqui acabou. Eu vou estar com você, como estive com todas que me procuraram. Todas as colegas que me procuraram, olha, eu estou passando por isso, faz isso, eu estou aqui contigo, e me ligavam. E, sabe, assim, eu sempre dei apoio. Agora, dizer que eu, em algum momento, tive algum apoio institucional, a briga era institucional. Né? Então, não teria apoio institucional previsível, né? Mas não tive apoio de organismos que poderiam estar ali ajudando. Perfeito. Olha, assim, realmente, pessoas inspiram pessoas. Mas, assim, só de você estar aqui já é um reconhecimento mínimo, claro, mas é uma verdadeira inspiração. Doutora, eu como mulher, jovem, advogada, me inspiro bastante, porque também me vejo nessas encruzilhadas. Então, as perguntas foram muito para responder umas dúvidas minhas. E a sua coragem, a sua motivação e o seu propósito, assim, de deixar a sua família, seus filhos pequenos com seus pais, para ir cumprir a sua missão, é uma verdadeira, assim, inspiração mesmo. Dentro desse contexto, Lídia, para as jovens estudantes de direito que estão assistindo ao nosso episódio, que conselho você daria? As concurseiras que querem ir para o Ministério Público. Pensar no Ministério Público, eu acho ser uma promotora combativa. Não se assustem. A sociedade pede gente assim, exige gente assim. Ainda tem espaço para a gente combater? É por paixão mesmo que vai para o MP. É com paixão. Tem e precisamos. Porque o que ocorre? As pessoas, muitos fazem concurso mais por uma questão de estabilidade. Sim. Né? E não por uma questão de vocação. De vocação. E o Brasil, ele precisa realmente de pessoas que queiram mudar, porque mudar é difícil. Até qualquer mudança, até uma mudança de apartamento, qualquer mudança na sua vida é um impacto. Então, pessoas que vêm e abrem... As pessoas tendem a se acomodar com a mesma coisa. Exatamente. Né? Eu via isso. Eu levava uma demanda e dizia contamina. Assim, aí dizia assim, não entra nessa não, que ninguém resolveu. Eu digo, pois é, mas é assim que eu gosto. Porque aí eu quero... Isso acontece demais. Então, eu acho assim que essas pessoas... E às vezes nem é tudo isso aquela demanda. Porque é só porque ninguém nunca tentou. Exatamente. Você falou aí de alguns enfrentamentos que você teve com forças políticas, forças econômicas, enfim. Para enfrentar esses interesses econômicos, interesses políticos, difícil. O que pesa mais? A força da instituição ou a coragem pessoal? O que pesa mais? Pessoal. Coragem pessoal. Mas uma determinação. Só a força da instituição por si só. A instituição... No seu caso, vamos imaginar uma situação como esta. Enfrentando essas forças de poder econômico, poder político. Como enfrentar isto? Com a força da instituição, com a coragem, ou usando as duas? Se puder usar as duas, é maravilhoso. Porque você, quando tem quando esse interesse que você está protegendo não é um interesse contra a instituição, é maravilhoso. Porque a instituição vem contigo e diz assim, não é ela, somos nós, é o Ministério Público. Mas quando o interesse do político é o mesmo interesse institucional e você está defendendo uma outra ponta de vulnerabilidade social, aí você fica só. E aí você tem que...
é mais fácil, como eu repensei e passei na minha cabeça milhões de vezes, será que eu fui errada? Será que eu não devia ter retrocedido? Ou será que eu não teria cedido? Mas eu já me coloquei milhões de vezes nesse lugar onde eu estive no passado e eu não faria nada diferente. Apesar do preço que eu paguei, Sim. um preço altíssimo, maior do que poucas pessoas sabem, né, o preço que eu paguei, mas eu já pensei, poxa, será que eu fui muito radical, que eu não abri mão desse direito e tal? E eu faria do mesmo jeito. Eu já voltei, revi. Então, quando você tem convicção de que você está agindo corretamente e você não está agindo por você, você está agindo por uma sociedade vulnerável. Então, aí você tem uma responsabilidade muito grande. Então, isso te dá muita força. Você não E é muita humildade, né? Se colocar nesse local de repensar o que eu poderia ter feito, será que todos estão certos, sou eu que estou errada? E rever. É porque tinha muito interesse. Sim. A atuação é muito na área do consumidor. O que mais, digamos assim, compromete, diz respeito ao consumidor no trabalho que a senhora tem visto há um tempo aí? Como é que é essa relação com o consumidor? Do consumidor com as grandes empresas? Hoje, assim, a gente tem hoje um PROCON, né, mais estruturado, Sim. Que há anos atrás não existia, era uma portinha, era nada, né? A gente hoje tem um sistema de defesa muito melhorado. E a gente faz trabalhos em conjunto. Antes não tinha nada disso. Na verdade, o PROCON não existia a Delegacia do Consumidor, que hoje já tem. Agora, melhorou bastante. Mas isso não quer dizer que o consumidor deixou de ser vulnerável. Continuamos sendo vulneráveis. E continua sendo... Olha, atualmente, né? A gente está trabalhando com a questão das pessoas com o transtorno do espectro autista. A gente foi fazer algumas inspeções, a gente tem feito inspeções reiteradas, e o desespero das mães. Sim. É um absurdo. As pessoas chegam e olham a gente e ficam falando tudo o que está acontecendo. E a gente vê até uma certa crueldade dos planos de saúde em relação a essas pessoas. Então, assim, sempre a gente vai ter tema para trabalhar. Sempre vai ter tema para trabalhar. Nesse cenário aí, doutora Lídia, quais setores mais diz respeito ao direito do consumidor? Assim, na sua rotina lá, na sua vida? Para mim, mais é o poder público. Poder público. Poder público. É mais danoso ao consumidor do que o próprio empresário. Porque o empresário, tu chega para ele e conversa com ele e ele quer conter o dano. Ele quer conter o dano de imagem, ele quer conter o dano material dele, que ele sabe que, por exemplo... A marca, preservar a marca. Preservar a marca, exatamente. Por exemplo, uma ação que você entra 50 milhões. Então, assim, é um valor alto. Então, ele sabe que isso tem impacto na Bolsa de Valores. E que a gente empresa de capital aberto. Exatamente, empresa de capital aberto, por exemplo, umas telefônicas. Aí a gente comunica a CVM, e aí aquilo ali já vai causando um dano maior. Então, ele quer conter aquele dano. Já o poder público, não. O poder público, ele tem um poder político, que é um poder muito forte, e ele não está... realmente, a observação que eu tenho em relação a essa relação de consumo que existe... com o poder público, que a gente tem alguns aspectos, principalmente no transporte, é que o consumidor... E como enfrentar isso? Como é que o Ministério Público enfrenta esse desafio, digamos assim, de lidar com um poder público que não respeita o direito do consumidor? O que tem sido feito? A gente tem instaurado os inquéritos civis, né? E não só contra o poder público, mas também contra os empresários do setor que estejam lesando o consumidor, e estamos colocando para frente. E agora em diante tem a questão da probidade, que a gente também pode processar no que diz respeito nós temos a atribuição de processar por improbidade e também criminal. Então, por conta disso, por exemplo, a gente tem situações extremas hoje que estão aí acontecendo e que a gente está... que eu creio que se fosse uma empresa privada, essas concessões de poder público, se fosse privado, a gente já teria resolvido. Já teria encontrado uma Porque solução. O empresário ele vai chegar e vai dizer, cara, eu não quero o meu nome no jornal, num podcast como esse aqui, sim, eu não quero o meu nome na televisão, eu quero resolver, ele como é que eu faço? Né? Ele muda. Né? Eu fiz uma reunião agora com uma empresa que estava lesando, está lesando, né, o consumidor, e veio gente de todo lugar. Veio de Recife, veio de Curitiba, veio de São Paulo, veio de não sei o quê. Porque os caras querem dizer, a gente quer conter esse dano terrível à imagem da empresa.
Já o poder público não pensa assim. No poder público, quais são as questões mais candentes? É transporte, é saúde, é educação? Lixo, essa parte. Agora, com o consumidor é só, basicamente, porque a saúde tem a promotoria da saúde quando é saúde pública. A educação também tem a promotoria da educação. Então, para nós, basicamente, resta o transporte público, que é uma área que eu realmente tenho muito... Eu trabalho há muitos anos com ela. Não tem havido licitações, né, doutora? Não tem, é uma situação bem extrema. A gente tem uma empresa que quebrou, que está 15 linhas sem ônibus mesmo, e a situação está indo só piorando. Só piorando. Mas é aquilo que eu falei, se o poder concedente sentasse para conversar, se continha muita coisa. Eu anotei aqui algumas palavras, entre elas está coragem e prudência. Aí como que eu vou formar essa pergunta? Mas não que você faria diferente, mas o conselho que você dá para mulheres, pessoas que estão naquela situação que precisa atuar, mas também que não vai salvar o mundo sozinho. Então, equilibrar a ação, a iniciativa com a prudência. Como equilibrar isso? Boa. A prudência, Talvez essa... Como equilibrar isso? Porque, assim, é complicado, né? Porque a prudência... A gente tenta ser prudente, mas, às vezes, a situação é tão extrema que você ultrapassa, né? Que é a iniciativa de eu vou resolver. Agora, eu acho que se as mulheres fossem... A gente precisa de organismos mais unidos para a gente poder recorrer e eles saberem, os homens, né, e a sociedade saber que essa mulher que está ali lutando, ela não está só. Sim. E todo momento que ela vê outras vozes atrás dela, eles teriam medo. Os homens acompanharem o ritmo das mulheres ali, de ser mais iniciativa, de ser mais proativa, mais inquieta. Você, hoje, por exemplo, tem uma trend nas redes sociais, que é o seguinte: se a mulher diz não, aí você enche ela de porrada, sim, mata, esfaqueia, uma trend. Então, colocando a mulher no nível extremamente... Nossa, não vi essa. Pois é. Então, assim, isso hoje. Então, a gente realmente precisava de entidades que nos protegessem mais. Uhum. É isso que eu penso. Mas a gente tem, por exemplo, no CNMP tem o CNMP Mulher, a NPR tem a NPR Mulher, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, tem a parte da mulher, sim, entendeu? Mas, assim, eu assim, no meu caso, como eu sou estadual, não tenho. Então, eu contei muito com a CONAMP, que foi um apoio muito grande. A CONAMP foi grande. Um dos temas mais marcantes dos últimos dias na sociedade, nos últimos meses até, é o elevado número de feminicídio. As estatísticas vêm mostrando um crescimento vultoso, expressivo, e que assusta uma sociedade que clama por paz ver esse índice de feminicídio, embora não seja uma área da sua atuação especificamente, mas voltada para o consumidor. Como é que o Ministério Público tem acompanhado isso? Eu saberia dizer? Temos uma preocupação específica com o feminicídio? Que providências estão sendo tomadas? O que pode ser feito para conter? Isso é quase que uma epidemia. Uma epidemia, algo danoso, tóxico, não é, Jéssica? O que vem acontecendo é algo que impressiona. Hoje, atualmente, a gente vê aí, por exemplo, esse caso da mulher diz não. E a gente não está falando só do não para um casamento, mas para sexo, para isso, para aquilo. E, por exemplo, pessoas mais novas agredindo, então, namoradas. Você viu não é de o um caso casamento, do estupro coletivo, né? Foi. Um estupro de um menino de 17 anos, era a isca de uma ex-namorada que levou para mais 4. E eles riem, né, da situação, eles se gabam daquilo ali. Então, assim, hoje nós temos, no Ministério Público do Maranhão, nós temos grandes promotoras nessa área. Por exemplo, a gente tem a doutora Selma, que ela, inclusive, é bem interessante porque ela tem um Instagram e ela faz o didático, né? Sim. Ela se veste, ela mesma bota uma peruca e chega lá bêbada e diz que bateu porque tal. Então, ela coloca o que acontece uma vivência mesmo. No dia a dia. Exatamente. Legal. É muito legal o Instagram dela, eu até recomendo, né? Sim. Porque ela se veste
do cara que espanca a mulher, aí vai falar com a promotora. Para a mulher se ver naquele cenário, uma teatralização para criar uma sensibilização. E para conversar com o público que talvez não esteja entendendo. Que não consiga entender. Exatamente. Então, ela tem isso. A gente também tem a doutora Sandra Garcia, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Mulher, que também tem um trabalho que não é de teoria. Então, são pessoas que realmente, por exemplo, a Selma, para mim, o que eu acho assim, às vezes eu boto assim, maravilhosa, você é maravilhosa. Porque eu acho assim que teve casos já em que ela se colocou mesmo, se posicionou institucionalmente. Então, é uma pessoa que realmente vale a pena. E se eu soubesse disso, eu teria procurado, era ela. Na época, eu teria procurado ela, né? O Ministério Público tem algum serviço específico para esse enfrentamento? Algum setor que possa ser procurado? Como é que se vive isso? Hoje, com o 8 de março, né, o site do Ministério Público está todo focado na questão da mulher, na questão do feminicídio, né, que é muito grave. Mas, assim, eu não tenho um conhecimento assim, de um setor, por exemplo... voltado especificamente. Por exemplo, já no Ministério Público Federal tem a comissão de assédio, que não é só assédio sexual, mas tem a comissão de assédio moral. Assédio moral. Exatamente. Então, isso daí é muito importante, sim, porque se você tem o funcionário, tem onde buscar o procurador para denunciar. Mas aqui eu realmente não tenho conhecimento. Talvez tenha, mas eu não sei. Talvez eu não saiba, então eu não sei. Promotoria, o promotor, é vocação? É o quê? Que acho que é vocação. É vocação. Eu acho que é a mesma coisa da magistratura. Tem que ter vocação. Tem que ter vocação, tem que ter amor, tem que ter paixão. Instituição, para construir um Estado democrático de direito, as instituições precisam ser fortes. E não é possível ter instituições fortes se não tiver gente combativa, gente que compreenda bem aquilo. Eu lhe pergunto, não dói na alma ver promotores que são mais burocratas do que promotores engajados, preocupados com a instituição, porque muitos vivem naquilo. Como é que se separa? Como é que se separa aquele que é o burocrata, que cumpre o seu horário, bate o ponto, recebe, e não vive a instituição naquilo que é a dimensão da consequência? A gente conhece. Como é que a senhora vê isso? 30 anos na carreira, a gente conhece os perfis todos, né? Eu vejo com tristeza, porque a pior coisa é você se sentir injustiçado. É um sentimento muito amargo. Então, quando uma pessoa busca o Ministério Público e ela não tem uma resposta, e ela sai dali frustrada, é muito ruim, porque ela se sente desesperançosa. Como a gente vê vários casos, por exemplo, do João de Deus, que se buscou e se denunciou, e depois veio aquela avalanche de estupros, né? Então, assim, bastou denunciar tornar público. Mas lá atrás não acreditavam. Sim. O caso Epstein, né, dos Estados Unidos, que também teve as primeiras denúncias, e ninguém acreditou. E aí que a gente tem que ter a sensibilidade para ver que aquilo ali é muito maior do que uma única denúncia, ou mesmo que seja uma única denúncia, é uma pessoa que está vindo denunciar, e buscar o Ministério Público, e ela tem que ter respaldo. Onde a atuação do Ministério Público, ao seu ver, é mais intensa? É na comarca lá do interior ou já na capital? Ou não muda muito o desenho da atuação, do engajamento, procura pelo Ministério Público? Eu acho que no interior o Ministério Público ele se destaca mais na área criminal, que é do júri, que é daquela coisa mesmo do dia a dia. Porque a gente, quando começa, no crime. Né? Aí eu digo, olha, eu já fui do crime, eu já fui das drogas, eu já fui de tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E a gente trabalha muito na área criminal, e é assim, uma paixão, né? A gente fica viciado naquilo ali porque é maravilhoso. Mas já na capital já tem as especializadas com destaque. Por causa das especialidades. E que tem no interior, mas que não tem assim a visibilidade que tem na capital. Por exemplo, Imperatriz, também tem essas comarcas maiores, Caxias, que já tem as especializadas. Agora, no interior mesmo, eu acho que o Ministério Público, minha percepção, posso estar equivocada, ele se destaca muito pelo trabalho do criminal. Do criminal. Sim. Do criminal. Problemas de direito de família não são muito... tem demais. Pois é. Nossa, tem demais. Doutor Madeira... Todo dia é um problema. Não, e eu lembro assim... Caramba, que o que mais tinha era a polícia militar, que tinha, cada vez que eles eram transferidos, eles arranjavam uma família nova, aí não tinha pensão, não tinha dinheiro de confusão. Uma confusão. Muito bem.
Este episódio do Cláusula Livre tem um patrocínio do Valparaíso Adventure Park, referência em lazer e turismo no Maranhão, e também da Estúdio Ornato, onde a marcenaria ganha um design e ganha uma identidade muito própria. Se você quer ser patrocinador também do nosso podcast, entre em contato com a nossa secretaria. Doutora Lítia, Faculdade de Direito, o que precisa ainda fazer com a faculdade? A Faculdade de Direito hoje, ela está harmonizada com o mundo do direito hoje, ou a Faculdade de Direito, na sua visão, precisa passar por um processo de transformação? Como é que a senhora vê a Faculdade de Direito, os cursos de Direito? Hoje são muitos cursos de Direito, né? E na nossa época não era tanto, né? Tinham basicamente a UFMA e depois o SEUMA, né? Que veio. Então, assim, essa parte acadêmica, como eu me dedico exclusivamente para o Ministério Público, assim, minha dedicação é 100%, eu não tenho assim muito conhecimento da parte acadêmica. Agora, o que a gente percebe é que são muitos profissionais saindo da faculdade com uma formação que talvez deixe a desejar. E hoje qualquer um consegue um diploma e não sei. Eu acho que teria de ter um critério maior. Mas, exato. De uma atuação. E para os jovens que tenham, em sua maioria, eles são mais acomodados de ver uma situação e falar assim, já é assim há tanto tempo, eu não vou fazer nada. O que você poderia dizer para eles de façam, vale a pena, mudem, cada um fazendo um pouquinho. Olha, vale a não pena. seguir o que todo mundo está fazendo. Às vezes você está fora da caixa, né? Isso. E você é que está certo. Isso. Né? De repente você é que está certo. Tem até um meme na internet que é várias ovelhas negras e uma pink. Aí diz, vai dar certo. Aí bem embaixo, porque eu sou louca. Eu acho que veio para mim, não sei porquê. Vendo o Ministério Público, vendo essa luta que você trava aí, muito árdua, me diga uma coisa, em algum momento, diante de um enfrentamento, sentiu vontade, pensou em desistir, de ser combativo? Não lembro. Pensou em recuar, desistir? Eu tentei, assim, rever se eu estava certa, né? Muito, muito recentemente isso, assim, fiquei mesmo, será que eu errei mesmo? Será que eu devia ter me moldado a esse padrão aí que eles estão querendo? Que para mim era um absurdo de tudo, né? E eu revi, mas assim, recuar eu não consigo. É aquela coisa daquele papo da gente não ter o gabinete, eu não consigo, tá além de mim. Se eu pego um negócio assim, que eu sei que está certo, eu vou até o fim. Tanto que meus processos, eles têm a portaria, a instauração da portaria, e tem tudo. Aí você vê, você acompanha tudo e vira uma história. Porque eu não consigo. Perfeito. Tá além de mim. Deixar pontas soltas. Eu não consigo parar, desistir. O processo vai formando uma história, um encadeamento. E você lê e vai vendo, nossa, caramba, olha o que aconteceu, olha, eu fiz isso, aí a gente... É uma história maluca, né? Amanhã, quando os seus netos forem olhar os processos... Fica a dica, filhos. Quando os netos chegarem em algum tempo, quando chegarem, e já numa vida como advogados, enfim, e amanhã eles fizerem uma revisitação para onde você passou nos processos físicos e eletrônicos, qual é a Lítia que eles vão encontrar? Talvez a que meus filhos encontraram, né? Eu tento, por exemplo, quando tem a minha filha, que é procuradora da República em Macapá, eu digo, não faz, vai mais devagar. Diz ela, mãe, o exemplo que eu tive em casa, dá para tu ter essa moral comigo, entendeu? Vou encontrar o regime de uma mulher combativa. Pois é, então assim, ela hoje está lá e está passando pelos perrengues que a carreira, é natural da carreira, e eu digo, segura teu couro, engrossa aí que tu vai apanhar. E a gente apanha às vezes muito da imprensa, né? E a gente tem que ter, quando não é uma violação, quando não é um crime, uma calúnia, uma difamação, o jornalista... Criminoso, opinião, né? Quando não é criminoso, é uma opinião jornalística, eu digo, segura a onda, porque faz parte. O que eu fazia, o que eu faço, eu não leio. Então, pelo menos eu fico... Quando eu leio, é porque é alguma coisa que eu tenho que tomar uma providência. Mas eu digo para ela, tem que segurar o couro, porque é dureza, não é brincadeira, não. A gente não é só... aquela coisa de você olhar a pessoa ali atuando, é bonito e tal, mas tem um preço emocional imenso. Ah, com certeza. E a minha pergunta tem relação também com isso, como desligar o lado profissional quando chega em casa, por exemplo, há esse momento de esquecer totalmente de ser promotora? Depende do caso.
Se você tá com um Sim. caso, Que é o caso. que é o caso, que você tá pegada. Que tira o sono. Aí, Que são quase todos os casos. aí meu marido disse, tu tem hiperfoco. Ai, eu já tô preocupada. Tu tem hiperfoco nas coisas, tu tem hiperfoco, tu fica hiperfocado. Mas nessa história de Hiperfoco, hiperfocado... isso é bom. Mas na história do hiperfoco... Isso é boa, né? É, tem um hiperfoco. É que tu descobre os Sim. detalhes que vão fazer com que tu desvende o que estava ali O que acobertado. ninguém disse. O que Assim. ninguém percebeu. Por exemplo, assim, às vezes é um detalhezinho, mas tu tá com hiperfoco, aí tu, sabe? Eu peguei um caso, na época, de uma construtora grande, né? E aí eu lembro como hoje. Era um caso mesmo de muito dinheiro. E aí meu irmão foi tomar banho e eu fiquei no quarto dele, né? E fiquei olhando o Instagram, aí eu fui procurando a empresa, aí procurei o cara da empresa, o terceirizado da empresa, descobri um Instagram que dizia assim, não façam assim. Eles estavam fazendo, ele estava dizendo como esta empresa fez e que ele foi ajeitar. Aquilo foi sabe assim, quando tu encontra o manancial das provas, eu baixei tudo no Instagram. Isso por quê? Porque eu estava com hiperfoco. Entendeu? Aí Investigar mesmo. Deu um grito, o seu irmão quase morre do coração. Falou, Aí ele, como eu sei que ele demora para tomar banho, né? Eu digo, é meia hora. E aí, meia hora eu vou ficar aqui esperando ele, eu não vou ficar sem fazer nada. É. E aí descobri, essa prova levou essa empresa a fazer um acordão. Porque eu digo, olha isso aqui, olha aqui esse vídeo aqui que vocês fizeram lá no empreendimento, e pererê, pererê. Gente, foi tudo, um must, como diz o povo, né? Um must. Olhando para a carreira até hoje, algum arrependimento, alguma coisa que modificaria, como é que vai ser a Lítia daqui para frente, sempre? Eu acho que eu, assim, não, como eu digo, não sei se a gente consegue mudar, porque pensa bem, naquele momento você era uma pessoa, Sim. né? Então você decidiu daquela maneira. Aquelas né? eram as circunstâncias, né? Então talvez, assim, o que eu poderia mudar, porque o que eu mudaria, ou o que eu diria para, por exemplo, eu diria para minha filha, digo para minha filha e digo para o meu filho, que a gente não vive só da carreira. Isso. Né? Que a gente tem uma vida, a gente tem uma família e que a gente tem que dar atenção. Então, eu acho que esse equilíbrio, É essencial. de alguma forma, eu acho que talvez eu tenha falhado na minha carreira, porque eu fiquei muito... A carreira, ela é muito viciante. Né? Ela é, para mim, ela causa dependência. De verdade, eu tive de fazer eu tirava férias e ia para o gabinete. Ah, não. Juro. E aí eu passei a ver que eu precisava realmente. É um hiperfoco. Aí Aí ele hiperfoco, né? É o aí meu hiperfoco. irmão botou moral e disse, tu vai agora. Eu só Descansa, desliga, sai, para. viaja, te manda. E aí eu só parei porque eu adoeci. Aí eu tive um problema de saúde sério, eu digo, poxa, eu vou morrer e não conheci nada. Aí foi quando eu resolvi parar um pouco. Mas, assim, eu acho que a questão do equilíbrio, não só falo isso para a mulher, falo isso para mulheres e para homens, né? Que a gente tem que ter aquela coisa de fazer ter um esporte, ter uma atividade física, se cuidar, e ter um hobby, ter um hobby, ter amigos e pererê, e disso. ter sua vida social e não só Falar besteira, só conversar. tomar um vinho. Muito bem, verdade. estamos encerrando aqui o nosso podcast. Jéssica, a última pergunta aí, ponderação, a doutora Lítia Cavalcante. Minha última as últimas pergunta. palavras aí também, doutora Lítia. Minha última pergunta, uma mais leve. Daqui a muitos anos, quando você se aposentar, o que você vai fazer? Qual vai ser? Acordar de manhã, aí vai cuidar dos netos, tem alguma formação que queira fazer, países que queira conversar, livros que queiram ler? Eu gosto muito de viajar. Sim. Né? Como eu só vou me aposentar com 75 anos, então ainda falta um bom tem tempo. muito Sim. Então, daqui para lá, eu ainda não pensei, não. Não fez o roteiro de viagem? Não, agora viagem sim, eu adoro viajar, e inclusive eu já viajei muito sozinha, eu de pegar assim mesmo, minha mochila mesmo e me mandar e viajar. Mochileira. Sozinha, conheci muitos países só, porque eu acho que eu não tinha ninguém para ir comigo, né? E não ia deixar de ir. E não ia deixar de ir, então eu só fazia assim, ó, às vezes eu olhava assim uma coisa assim, cara, eu quero ir para tal canto, e ia. Né, e ia hoje países que praticamente estão destruídos, como, por exemplo, o Líbano. Sim. Né, hoje já não existe, todo bombardeado. Eu fui também na Cisjordânia, então, enfim, lugares que hoje talvez eu não tivesse... Com esse momento de guerra, né? Pois é, infelizmente. Então, talvez eu viajaria.
Então, muito bem, estamos encerrando aqui o nosso podcast, esse episódio maravilhoso, com Jéssica Arruda me ajudando aqui, como co-entrevistadora, a doutora Lídia Cavalcante. Que alegria, que honra recebê-la no nosso podcast. Vai ficar aí um registro maravilhoso para jovens estudantes de direito, jovens estudantes, aqueles que se inspiram em pessoas como Lídia Cavalcante, que é uma marca desse mundo jurídico do estado do Maranhão. Você que nos acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Spotify, vai lá, siga o podcast Cláusula Livre, nos acompanhe, indique o nosso podcast, faça o recorte, indique para os seus amigos. Aqui sempre teremos histórias agradáveis, trazendo gente que inspira a gente, como a doutora Lídia Cavalcante. Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu!